Olá, a paz do Senhor. Esse é o canal Verdade Renovada e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez, com a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus, para trazermos mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Eu peço a você que você, em nome de Jesus, possa abrir o seu coração, não para o homem, não para mim, mas para o Senhor Jesus, para que Deus possa fazer a mudança necessária que você precisa e que eu preciso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nos colocamos na sua presença. Te pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados e falhas e faltas. Em nome de Jesus, teu Filho, perdoa-nos, renova-nos, restaura-nos, Senhor. Cura-nos, ó Pai, de todo mal, de toda enfermidade, de toda dor, de todo sofrimento, Senhor. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa força, nos dá autoridade, sabedoria no teu santo nome. Em nome de Jesus, joga por terra, Senhor querido, todo mal que se levanta, toda força, oposição contrária, Senhor, ao teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece, Senhor, cada vida agora, Senhor, pela tua santa palavra. E nós colocamos, ó Pai, nas suas mãos a direção, Senhor, deste trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nossa vontade, tem que estar debaixo da vontade de Deus, para que a vontade dele prevaleça e para que nós possamos nos tornar vasos novos nas mãos dele. Não é? Nessa parte, uma pessoa uma vez disse para mim: não canta essa música não, que você pede aqui, quebra a minha vida, né? Então quer dizer, você pede para Deus quebrar, Deus vai te quebrar. Não pede isso Deus não, mas Deus tem que quebrar na nossa vida todo altar contrário, não é verdade? Se não, como é que nós vamos adorar a Ele?
Deus tem que quebrar a vaidade, tem que quebrar a arrogância. O Senhor tem que quebrar aquele altar do ego que está dentro de nós muitas vezes, para que a gente possa vencer, né? Fazer de nós um vaso novo, ou seja, nos remodelar, às vezes nos passar de novo naquela máquina, né? E nos moldando com as mãos dele, nas mãos, porque o vaso é feito pela mão do oleiro. Então, temos que passar nas mãos do Senhor. E o que for necessário do Senhor quebrar na nossa vida, para que Ele possa nos moldar novamente, que você não seja rebelde, que eu não seja rebelde, que não sejamos rebeldes para com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 14. Mateus 16, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o os seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, Mateus 17, né? Você está lendo 16? É Mateus 17, desculpa. Não está dando certo. Eu vi aqui 16 e falei, é Mateus 17, versículo 14, desculpa, irmãos. Mateus 17, versículo 14, vamos ler de novo aqui. A cura do lunático. Isso, a cura do lunático. 17, 14. Vamos ler de novo. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, e pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Então, aqui nós percebemos, como a Bíblia diz, que existe uma luta, existe uma batalha que ocorre à nossa volta, e essa luta, essa batalha, ela não é uma batalha carnal. Nós vemos no mundo hoje muitas guerras, rumores de guerras, cumprindo o que está escrito na palavra de Deus, mas nós vemos uma guerra muito maior que ocorre à nossa volta todos os dias. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra nem o sangue nem a carne, mas sim contra os principados, as potestades, as forças diabólicas, né, da maldade. Então existe uma luta em prol da alma do homem. Satanás, seus demônios, ele deseja se apoderar, se apossar das almas das pessoas, dos espíritos dos homens, do ser humano, para tragá-los, para destruí-los, para devorá-los. Né? O apóstolo Pedro diz, né, que o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar ou devorar. Então ele está numa luta ferrenha
para destruir o maior número possível de almas humanas. Porque ele, sabendo que já está perdida a sua causa, sabendo que ele foi derrotado por Jesus, ele tem grande ira para tentar acabar com o maior número de pessoas, o maior número de almas, levar com ele para o lago de fogo e enxofre que está destinado a ele. Então, essa luta ela se acirra cada dia mais. Desde a época de Cristo até hoje, existe essa batalha ferrenha, terrível, muitas vezes muitas vezes injusta, porque nós não podemos vencer o diabo por nós mesmos. Nós não podemos vencer o inimigo pela nossa força. Nós vencemos o inimigo pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, aqui diz o seguinte: e como é que nós vencemos ele? Através da nossa fé em Jesus, no nome de Jesus, a qual o Pai concedeu autoridade no céu e na terra. Ele diz: eu vos dou autoridade para em meu nome expulsar demônios. Então, não é no nome do Rodrigo, do João, do missionário tal, da missionária tal, é no santo nome de Jesus. E não é para se fazer, como muitos fazem, com brincadeira, com chacota, promulgando maldição, xingando o diabo com nomes de baixo calão, não. Somente no nome de Jesus, que essa autoridade, ela se manifesta. Então, versículo 14 de Mateus 17 diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, quando o Senhor Jesus, havia uma multidão, quando o Senhor Jesus estava ali com seus discípulos, né? Aquela multidão veio até ele, um homem se aproxima e se coloca de joelhos. O que é isso? É um sinal de submissão, um sinal de rendição, um sinal, a pessoa se prostrar diante de alguém significa que ela reconhece a autoridade desta pessoa. Então esse homem, ele reconhece a autoridade de Jesus. Esse homem que estava passando uma situação muito difícil, ele se prostra diante de Jesus. Então o que nós aprendemos é que nós devemos nos prostrar sempre diante de Deus, sempre diante do Todo-Poderoso. Nas nossas dificuldades, nossas lutas, nossas provas, nós devemos nos colocar de joelhos diante do Senhor, que é o Rei de toda a terra, para que Ele possa e venha estar nos ajudando e nos fortalecendo nas nossas dificuldades. Versículo 15, e ele disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então ele clama, ele faz uma intercessão, tem misericórdia, Senhor, se compadeça do meu filho está sofrendo. Isso é o poder da intercessão, de nós não olharmos apenas para os nossos problemas, as nossas dores, mas também nós intercedemos pelas pessoas à nossa volta diante de Deus. Então, sempre que você for orar, estiver orando nas suas orações, né, nunca se esqueça de interceder pelas pessoas. Sim, interceda pela sua família, interceda diante do Senhor pelos seus amigos, mas por todas as pessoas do mundo. Mas você souber de alguém que está numa dificuldade, num problema, numa depressão, numa situação difícil, interceda diante de Deus por essa pessoa. Interceda, porque o Senhor Deus, Ele conhece todas as coisas. E o Senhor Deus, ele fica feliz quando Ele percebe em nós esse ato de misericórdia, que é interceder, que é pedir ao Senhor por outra pessoa. Então, Ele pede pelo filho dele. E Ele diz que é lunático. O que a palavra lunático significa? A palavra lunático para nós hoje significa pessoa louca. Mas a origem da palavra lunático é da lua. Ou seja, era uma pessoa, era considerada aquela pessoa que ela mudava a sua personalidade por causa da influência da lua. Isso na época de Cristo, antes de Cristo e até hoje, apesar que a nossa cultura da ciência que vemos hoje, né, que vemos tantas pessoas aí falando de ciência, eu acredito na ciência, eu creio na ciência, a ciência que vai nos salvar, mas a ciência não é ligada a Deus, porque você vê lá
no Jardim do Éden, né? Qual foi a árvore que o tentador ofereceu o fruto para Eva e para Adão? A árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Entenderam? Então, aquele homem, ele disse, meu filho, por causa da influência, né, da lua, ele fica possesso e ele se joga no fogo, outras vezes na água. Ou seja, era um espírito maligno que, por causa de, eu não sei, uma maldição, alguma coisa, influenciado por um espírito demoníaco pela lua, ele fazia com que aquele jovem se lançasse tanto no fogo quanto na água. Era um demônio, era um espírito maligno. Até hoje, quando você... Não sei, você já deve ter ouvido falar esses filmes de lobisomem, que tem aí o lobisomem que transforma na lua cheia, né? No vampiro, tudo isso é influência demoníaca, maligna. Eu não sei porquê, mas existe isso. Então aquele demônio influenciava aquele jovem para que ele se automutilasse, para que ele buscasse a destruição. E é isso que o diabo faz, ele destrói, ele corrompe, ele denigre a criação de Deus, que é o ser humano. E diz, versículo 16, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Antes dele chegar até Jesus, eles foram os discípulos de Cristo. Ele levou ali antes de chegar ao Senhor Jesus, mas os discípulos não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Nós vamos ver um pouco mais à frente, mas sempre nós devemos estar dependendo de Cristo. Se a gente não estiver dependendo de Cristo, tudo que a gente faz é nulo. Se eu não depender de Cristo, se Jesus, se o Senhor Jesus não nos ajudar, se o Eterno não nos ajudar, nosso trabalho é vão. Então nós precisamos sempre, você precisa sempre depender da direção de Jesus. Versículo 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu aí convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. O Senhor Jesus não estava falando isso para aquele pai, para aquele homem. Eu não estava dizendo isso para ele, estava dizendo isso com respeito aos seus discípulos. Porque os discípulos já haviam visto milagres, os discípulos de Jesus já tinham visto de muitas coisas, multiplicação de pão e peixe, transfiguração, o Senhor Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, e ainda assim não, e receberam autoridade, autorização para agir no nome de Jesus sobre os espíritos malignos, que são os causadores de 99% do mal no mundo. O ser humano também tem uma parcela de culpa por causa da sua rebelião. Você vê que tem pessoas que não querem Deus, veem Deus operar, veem Deus agir, mas eles não querem Deus. Mas a origem do mal não é no homem, a origem do mal é no inimigo, é no diabo. Ele é a origem do mal, ele é assassino, ele é homicida, ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele está dizendo para o discípulo, por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali ensinando, e eles ainda não tinham recebido, não tinham tomado para si. Porque é uma coisa você dar uma roupa para alguém, é uma coisa, é um presente, você deu. O Senhor Jesus deu a roupagem da fé para eles. Outra coisa é eles vestirem aquela roupa. Ou seja, você ganha uma roupa, oh, que bom, que presente lindo, mas guardar. Tem pessoas que ganham roupas, e guardam. E a gente ganha as coisas, não é para ficar guardado como um monumento, é para você usar. Então o Senhor Jesus deu a eles o dom da fé e eles não estavam usando. Então ele diz, incrédula e perversa. Incrédula que não crê, perversa porque está pervertendo. Às vezes a fé é pervertida por outros interesses e por outras coisas. Até quando eu estarei convosco, até quando eu vos sofrerei, ou seja, aquilo afligia o Espírito do Senhor Jesus. E ele manda aquele homem trazemos aqui. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então o Senhor Jesus, ele reconhece e sabe, né, na verdade, que ali havia um espírito maligno, um demônio. Havia um demônio ali usando a vida daquele jovem. Então nós percebemos que os demônios, eles ficam
no nosso derredor, tentando nos tomar, tentando nos devorar, tentando nos destruir, tentando entrar nas nossas vidas, tentando entrar nos nossos sentimentos, tentando entrar nos nossos corações. Existem 3 formas que o demônio age. Ele age através da depressão, da opressão e da violação. Da depressão é quando ele consegue entrar dentro de uma pessoa. Quando eu estou falando de depressão, não estou falando dessa doença não. Que deprimir significa esmagar. Opressão é quando ele ali oprime a pessoa. Na depressão ele esmaga o espírito humano ali e para que ele se anule, ou quase se anule. Na opressão ele não entra dentro da pessoa, mas ele fica muito próximo e a pessoa sente aquele calor da sua presença maligna. Na violação é na sua vontade, nos seus desejos. Então ele passa, quando ele entra dentro da pessoa, ele passa a fazer com que a pessoa tenha os desejos que ele tem. E eles também são doentes, os espíritos caídos são doentes. Tem fome, tem sede, tem tristeza, tem angústia, tem melancolia. Então, naquele momento em que o Senhor Jesus o repreende, ele vai embora, o expulsa e o menino sara. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Então eles foram ali até o Senhor Jesus para perguntar a ele: por que nós não conseguimos expulsar? O Senhor nos deu autoridade, mas por que nós não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então o Senhor Jesus diz para eles: a fé de vocês está quase nula. E ela não está nem do tamanho do grão de mostarda, porque se ela tivesse do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam aquele monte para ele sair e se lançaria no mar. Nada vos será impossível. Então é preciso não dizer que ter, não se pode dizer apenas que tem fé. Precisa-se viver a fé, experimentar a fé. E essa fé é a crença na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então quando você fala assim: eu estou sem fé, aumenta a minha fé, me dá essa autoridade, eu quero confiar, quero crer, e o Senhor vai fazer a obra no nome de Jesus, porque é vontade de Deus que o ser humano viva na esperança da restauração da vida através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Mas essa casta, versículo 21, e nada vos será impossível. Amém? Nada vos será impossível. E quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. 21, mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, nesse caso, que é uma força espiritual mais forte, que é uma casta, ou seja, uma divisão, porque são várias divisões de demônios. Tem um demônio que opera através da língua das pessoas, ele entra ali, se aloja na língua e a pessoa sempre ou fala muita mentira, ou fala muito palavrão, ou joga maldições, ou pragueja demais, ou outra situação, ele emudece a pessoa, o demônio se aloja em determinadas partes do corpo, mas nesse caso, essa casta, ela tinha a função de fazer as pessoas como um boneco, segundo a influência lunar, jogar na água, jogar no fogo, jogar contra a parede, para se ferir. Então, é a fé aliada à oração. Oração e fé. Orar é falar com Deus, estar em contato com o Senhor. E jejum, que é o quê? Que é a consagração. Né? Por quê? Porque aí você fortalece o seu espírito, enfraquecendo a sua carne. Quando nós não estamos em consagração, nós estamos fortalecendo a carne e enfraquecendo o espírito. Então é isso, é você tomar posse da vitória que há no nome de Jesus sobre todo o mal, sobre tudo aquilo que não agrada ao Senhor, sobre tudo aquilo que não honra o nome do Senhor, e você usar da autoridade que Jesus lhe dá, não aceitando a influência do diabo na sua mente nem na sua vida. E o Espírito de Deus comunica com o seu espírito aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Amém? Então você vê numa situação dessa, você repreende na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.
Espírito Santo de Deus, bendito és o Senhor, Todo-Poderoso, e bendito é o Eterno, ó Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença. Pai amado, rogamos a Ti que o Senhor venha entrar em nossos corações, venha tirar toda mágoa, rancor, angústia, toda tristeza, toda revolta, toda dor, Senhor. Pai, nós repreendemos todo espírito de opressão, repreendemos todo espírito contrário, repreendemos toda obra de maldição, toda obra do diabo, Senhor. A Tua palavra fala que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, Senhor, toda obra do diabo, seja ela o vício, seja ela, Senhor, a idolatria, seja ela, Senhor, a ignorância, seja ela a soberba, Senhor, seja ela, Senhor, a vaidade, seja ela, Senhor, ó Deus amado, ó Deus, o desvio, em nome do Senhor Jesus agora, Pai. Restaura o caminho da tua filha, do teu filho, restaura o caminho desta pessoa, ilumina o caminho dessa pessoa para que ele pare de andar em trevas, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos, Senhor, libertando essa pessoa, ó Pai, cura de toda enfermidade de origem maligna, de origem demoníaca, Senhor, ó Deus amado, toda enfermidade no corpo, Senhor, na alma e na mente, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, manifesta a tua unção e a tua cura poderosamente, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom domingo, que Deus abençoe você e sua família poderosamente. A bênção, pastor. Agora foi.